vão colocar recursos no bilhete único? Governo federal, vocês vão construir linhas? Vocês podem construir linhas com a gente, não há problema nenhum. É infraestrutura pública, né? Por que o governo federal também não constrói suas próprias linhas aqui? Por que não constrói suas próprias linhas também em São Paulo, em Recife, etc, etc, etc? Por que não? Quer dizer, eu preciso de músculo, eu preciso de tamanho, eu preciso de gente que tenha dinheiro. E o governo federal, às vezes, não executa todo o seu orçamento, como nós sabemos. Quem acompanha, né, os investimentos em infraestrutura, basta acompanhar, né, o PPA da federação, vocês veem que boa parte daqueles recursos, às vezes, não são aplicados naquele ano fiscal. Então, era só um desabafo, já que ele quebrou o protocolo, eu também que me entusiasmei, é só um desabafo também, para a gente poder alargar um pouco essa questão e não ficarmos aqui, degladiando, num debate que é absolutamente estéril e eu acho que inconsequente. É isso. A questão é a seguinte, alguém anota, por favor, as inscrições. Deixa o microfone, eu vou trocar de microfone aqui para esse na mesa aqui ficar à vontade. É o seguinte, a questão do investimento federal, vou começar pelo final. A questão do investimento federal, acontece o seguinte, nós tivemos uma reunião num dos debates que participamos com o então vice-governador e atual governador Pezão. Ele disse que não pôde o ente federal disse que tinha 50 bilhões para colocar na mobilidade. Eu disse, mas por que não foram? E ele declarou que não existe nenhum projeto no Rio de Janeiro para poder ir lá pedir dinheiro federal. Ou seja, nós estamos com uma deficiência muito grave de planejamento, porque o metrô está planejado há 40 anos. E não existia um projeto, quando surgiram os 20 centavos aí, a mobilidade, não existia um projeto que se pudesse ir lá e dizer, eu quero fazer isso daqui. Então, agora foi lançado a concorrência para fazer um dos pontos necessários, mas não o mais necessário no Rio de Janeiro, que é a verdadeira linha 4, foi editado, teve um edital para fazer o projeto. Não se fala na linha mais prioritária, que é Estácio Carioca Praça 15, que desafogaria e acabaria com o grande linhão, a tripa do metrô do Rio de Janeiro, como o senhor disse, é a questão de ter uma rede. Nós queremos uma rede, e o primeiro item dessa rede, o mais importante, eu falo como morador da Zona Sul, e não é Gávea Carioca, que inclusive se discute, queremos discutir a questão do centro, mas sim Estácio Carioca, Praça 15, porque isso desafogaria esse nó que tem no trânsito. Agora, a questão do bilhete único me chama muito a atenção também, porque o senhor falou 1,5 bilhão que houve, qual foi o número exato de... 1,5 bilhão de viagens já subsidiadas. 1,5 bilhão de viagens subsidiadas. Isso, considerando esse número de viagens pelo número de dias desse período, dá um subsídio de 40 centavos por viagem por dia. A conta, depois então a gente faz a conta, mas eu queria questionar, pedir a resposta disso. Mas a questão é o seguinte, você falou também na questão o povo que quer, a gente está aqui sofrendo, gente interessada, associações interessadas, mas a questão é que não existe um espaço dentro do governo, e a gente vem brigando com isso. Atenção, governador Pezão, eu acabei de passar uma cobrança por Torpedo da questão da participação do Fórum da Mobilidade no conselho, nos conselhos de coisa, e no PDTU, que está sendo recalibrado. A gente sabe que não está pronto ainda, mas nós não tivemos participação popular na questão da discussão do PDTU. E tudo que o PDTU apresenta é mais ou menos o que a gente quer. E aos 50 bilhões que se necessita, eu tenho um número para contrapor. O prejuízo que a população do Rio de Janeiro tem por ano
pagaria certamente da ordem de 7 a 8 bilhões por ano de que a gente perde em tempo de viagem, em tempo em atraso, em falta de produtividade, em uma série de itens. Esse dinheiro, com um projeto bem feito pelo Estado, poderia ser apropriado ao BNDES até como uma baixada. Se você conseguisse reduzir em 50% isso daqui a 5 anos, você teria uma capacidade de investimento de todos. E tem a questão do carro com o CID, que se você aumentar a gasolina do carro em 50 centavos, que não é um valor grande para quem pode ter um carro, que cada dia, infelizmente, mais gente pode ter um carro, mas se você diminuir a quantidade aumentar 50 centavos a passagem, o litro da gasolina, você teria um investimento que permitiria dividir ao meio a passagem de ônibus do Rio de Janeiro e com outros modais. Então, você teria um jeito muito fácil de fazer isso, baixando as passagens, e quem tem um pouquinho mais, e fazer, porque quem usaria o carro teria pensado assim, não, eu vou pela passagem, que a passagem de ônibus agora está bem mais barata, isso é uma vantagem, então eu vou deixar meu carro em casa, que é o efeito que na época da inflação, o Delfim Neto era o maior engenheiro de trânsito que tinha no Brasil, porque ele aumentava os preços, aí as pessoas paravam de usar o carro, aí baixava isso. E houve hoje em dia uma inversão disso. Está sendo priorizado o transporte particular, enquanto que o transporte público não tem os investimentos necessários. Vamos juntar 3 perguntas e depois a mesa responde. E eu queria até complementar, o que a Getrans pode fazer para melhorar essa coisa, mas eu vou passar aqui para outra pergunta. Eu vou fazer pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário aqui. Alguém falou na Serpac, né? Eu tenho acompanhado, quer dizer, é vendido para a gente como a milésima maravilha do mundo, né? Mas a gente tem visto coisas assim que a gente acha incrível. É você desapropriar um imóvel, alguma coisa, para depois você repassar ele para a iniciativa privada. Quando você desapropria, é por um interesse maior, não para privilegiar a iniciativa privada. O Zé Luiz, eu acho que hoje a empregada do Ferreira Goulart, além de andar no trilho, deve ter ido para o hospital, né? Porque bateu um trem de carga com um trem de passageiro de frente. Sorte que foi num trecho de baixíssima velocidade. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, tanto o planejamento que está na mesa, como a regulação que está na mesa, ela está numa contramão da população. Nós aqui do Clube de Engenharia, através do Fórum de Mobilidade Urbana, né, nós temos diversas entidades, associações, que trazem suas dificuldades do dia a dia, né? E, por exemplo, hoje, como tinha esse debate aqui, uma série de pessoas que não podem estar nesse horário, seria muito bom que estivesse aqui lotado, mas é bom que a gente possa estar nesse exercício constante de fazer, levantar discussão, dizer o que a gente pensa e o outro lado dizer como é que está as coisas. Lógico que nós temos algumas discordâncias quanto a isso, né? Então, tem um discurso que eu escuto isso há muito tempo, né? Que transporte é deficitário, tá? Eu até assimilei isso. Eu até já fiz proposta em alguns locais, né, de pegar esses empresários de transporte que estão aí e a gente fazer estátua e colocar em praça pública, né, porque o altruísmo é sensacional, né, que é uma coisa que dá prejuízo, mas ninguém larga a questão. Porque o Estado investe, subsidia e no entanto, chegou uma ocasião que resolveu privatizar. E o privatizar está privatizado. Eu entendo o seguinte, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma carrocinha que venda cachorro-quente
e eu decido a privatizar ela ali para o Fábio, né? Então, Fábio, quanto é que você dá uma carrocinha para vender? O problema é dele, tá? Ele vai vender cachorro-quente e se ele tiver prejuízo, ele vai falir, vai acontecer alguma coisa. Mas aí não, tem um paternalismo aí que todo o contrato tem a cláusula de equilíbrio econômico-financeiro. Eu vejo essa cláusula da seguinte forma: eu até entendo que a gente não deva destruir as empresas que estão aí prestando serviço, qualquer coisa. Mas, se por acaso eu sou um desses privatizantes e pego essa empresa, coloco minha mãe para administrar, ela administra mal, vou ter prejuízo. Aí vai se recorrer a isso aí, ó. Há um desequilíbrio nessa questão. Então, o Estado, se ele não tivesse privatizado, ele não teria que investir, ele não teria que subsidiar, ele teria a bilheteria, né, a tarifa, a cobrança, ele ganharia através das propagandas, né, colocada, como foi citado aqui, e a gente teria também uma situação de normalidade. Por exemplo, hoje a gente sabe que, por exemplo, os estudantes cobrado, de alguma forma, tem um arranjo que é para pagar isso daí. No entanto, quando o estudante tenta pegar um ônibus, ele não consegue, é uma dificuldade. O velho, para entrar no ônibus, é uma barbaridade também. Aí criaram aquele negócio que eu falo da burocracia, que precisa desburocratizar. Só pode entrar em ônibus que tenha 2 portas. Ônibus que tem ar-condicionado não pode entrar. Quer dizer, você cria, você tem na Constituição o direito à gratuidade, uma certa idade. Mas aí vê o cara lá do Amazonas para cá que ele não consegue, porque se ele não tiver o cartãozinho da empresa, o credenciamento, né, não consegue fazer isso. Bom, e foi dito também que o investimento, quer dizer, os investimentos, os subsídios, né, que vão para essas empresas, vem do Tesouro, vem do Fundo de Pobreza, né? Então, a ideia é fruto de discussão nossa aqui, é o seguinte: a gente tem as empresas estão aí com seus ônibus, seu pessoal, eles sabem como fazer a manutenção, a operação e manutenção. Tinha que inverter essa situação. Quer dizer, o Estado tinha que passar a contratar a empresa e remunerar ela por quilômetro rodado. A gente não teria metade do problema, porque você já teria aqui o investimento do Fundo de Pobreza, do Tesouro, a bilheteria. Aí a gente pode ir um ponto mais além, né? A questão do passe livre, né? Se você abrir mão dessa bilheteria com isso que está aqui, e se você levar em consideração o Vale Transporte, o que é o Vale Transporte? O meu empregador me dá as passagens que eu necessito para utilizar no meu transporte, no meu deslocamento, casa, trabalho, né? E como é que ele faz isso? Ele paga uma parte desse Vale Transporte e o governo paga a outra parte. Agora, o meu empregador, quando ele paga parte do meu transporte, na verdade quem está pagando é o governo, porque ele vai fazer uma renúncia fiscal para cobrir aquilo que ele pagou. Então, a gente está bem próximo aí do passe livre, mas não é a questão agora. A questão maior agora é ter um pleno controle da situação, ou seja, o Estado trazer para si o controle, dizer para onde que ele quer colocar o transporte. E ontem nós tivemos uma palestra aqui, que é essa sucessão de palestras, onde a representante do sindicato da FETransport disse que o planejamento, quer dizer, que é feito, né, você pode confirmar isso ou não, é feito por eles, naturalmente, junto com a... E faltou um elemento aí, que é o que a gente discute, é o que o Licínio colocou, que ele já mandou para o atual governador, né, que é a participação da sociedade. Quer
Quer dizer, falta um elemento importantíssimo aí, porque o nível de reclamação ele se dá porque alguém decide, por um lado, quem está operando e que vai ganhar lá nas tarifas, vai fazer um planejamento de tal forma que tenha maior lucratividade. Do outro lado, o governo que está participando do planejamento vai querer fazer alguma coisa que não crie problema para ele. Então, se o empresário disser que é melhor dessa forma, vai dessa forma, porque aí a gente não tem problema e está tudo resolvido, né? Então, se a gente transformasse esses consórcios em prestadores de serviço, essa é a pergunta, né? Haveria possibilidade, porque o representante do Ministério Público, né, do Tribunal de Contas, né, falou no poder discricionário. Então, por exemplo, a agência, que hoje o José Luiz faz parte, né, quer dizer, se ela é fruto do poder discricionário, o poder discricionário pode também eliminar, acabar com ela, né? Eu não sei até que ponto vai. E o planejamento citou, você citou a questão das contas de luz, né? É exatamente isso. A conta de luz hoje tem os impostos carregados nela, né? Mas tudo bem, a gente tem a visibilidade. Eu sei que quando aumenta, vai aumentar tudo, e eu estou feliz com isso. Eu não gosto da minha conta de telefone, que a minha conta de telefone eu não sei como é que eu vou pagar ela, né? Porque vem lá uma série de penduricalhos que, para mim, não diz nada. Tem que fazer aquele curso de 6 meses para entender. Não, a minha pergunta final é essa. Qual a viabilidade de transformar esses consórcios que hoje são operados dessa maneira em prestadores de serviço e o Estado contratar a utilização deles por quilômetro rodado através do seu planejamento? Bom, Peraí. A dinâmica parece que foi 3 perguntas, né? E a resposta. Eu não vou gastar muito tempo, não, mesmo porque a gente está com um compromisso às 19 horas. E aí eu vou ser bem objetivo na pergunta e peço até o favor que, se for possível, a resposta comece pelo final. É assim, o senhor falou que da ordem e do tamanho dos investimentos que seriam necessários para que houvesse uma rede, um serviço adequado. A gente aqui no Fórum de Mobilidade conseguiu juntar